Pode? Agora foi. Fala, pessoal! Ai, mas que saudade que eu tava de vocês! Como é que vocês estão? Enfim, voltando aqui para mais uma aula, professor Fred Cortes, com muita alegria, muita satisfação, a mesma alegria de vocês quando vocês assistem às aulas EAD, não é verdade? Que felicidade! Aham, sei. Então estamos de volta, pessoal, estamos de volta. E a aula de hoje, a gente vai falar de um acontecimento aí de fins do século XIX e início do século XX, né? O chamado imperialismo europeu, né? Também conhecido em alguns livros como o chamado neocolonialismo, né? Porque faz uma referência aí ao que seria o colonialismo europeu dos séculos XVI e XVII aqui no continente americano, né? Então, primeiro, sobre o imperialismo, né, vamos tratar desse período, né? Assim, o imperialismo ele é resultado direto da chamada Segunda Revolução Industrial, né? É um momento de expansão da indústria a partir de 1850, né, meados do século XIX. Né? A indústria vem num processo crescente, ela se espalha por todo o continente europeu, chega ao continente americano, né? Você tem a industrialização dos Estados Unidos, você tem aqui no Brasil, né, uma primeira tentativa com a chamada Era Mauá. A industrialização chegou ao Japão, né, a partir de 1860 com a chamada Revolução Meiji, né, ou Era Meiji. Então o imperialismo ele se encaixa dentro do contexto de expansão da indústria, o que também é chamado de Segunda Revolução Industrial. É um momento também de crise do sistema capitalista, né? A partir de 1870 o sistema capitalista entra em crise, né? Então, para se adaptar a esses novos tempos, né, alguns países europeus vão passar a buscar matéria-prima e mercado consumidor fora do continente europeu. Então, a gente costuma destacar que o imperialismo é um período, né, entre 1870, mais ou menos, e 1914. Né? Por que 1914? Porque o imperialismo é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, né? Essa disputa entre essas potências. Então, o imperialismo reflete da Segunda Revolução Industrial numa transformação do sistema capitalista. Surge aí o que alguns autores vão chamar de capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista, né? Que é isso aqui, ó. É como se fosse a junção, a união do capital industrial com o capital bancário, né? A partir daí, a gente tem a criação dos chamados oligopólios. Oligopólios. A gente destaca aí os cartéis, né? Que é uma espécie de acordo entre as empresas que vão combinar fatias de mercado e preço de mercadorias. Né? Os cartéis principalmente vão estabelecer essa questão do preço. Né? A gente tem a formação dos trustes, né? Que são quando uma determinada empresa assume o controle de um ramo específico. A gente tem a criação das holdings também, quando as empresas vão passar a controlar outras através da compra da maioria das ações. Tem a chamada prática do dumping também, quando uma empresa entra num determinado mercado, vende as suas mercadorias num preço muito abaixo das concorrentes, né, para quebrar essas concorrentes e depois passar a assumir o controle. Então tudo isso aí a partir de 1870, mais ou menos, 1860 e 1870, o sistema capitalista ele passa por algumas transformações. Né? Então esses países, essas potências europeias, Inglaterra, França, vale lembrar a Alemanha também, né? A Alemanha havia se unificado aí há pouco tempo, né? A Alemanha se unifica na década de 1870, tá? Então esses países eles vão passar a buscar soluções para essa crise do sistema capitalista. A solução encontrada foi buscar matéria-prima e mercado consumidor fora do continente europeu. Né? A matéria-prima adquirida por essas empresas na Europa ela estava se esgotando, tá? E o mercado consumidor europeu estava saturado. Né? Então a situação era: a empresa para de produzir, né? Ou seja, a indústria, para de produzir, ou vai buscar matéria-prima e mercado consumidor fora dali. Que foi a solução encontrada por esses países, né? Por essas indústrias. Os locais: continente africano, que serviu principalmente como um local de obtenção de matéria-prima,
e o continente asiático, né? Que já era um local no qual os europeus buscavam há bastante tempo, né? A gente vale lembrar a questão das especiarias, de como o continente asiático, ou as Índias, né? Como os europeus se referiram durante muito tempo, como essa região ela era importante para o comércio europeu. Então, para buscar matéria-prima e mercado consumidor fora da Europa, esses países vão então em direção à Ásia e ao continente africano. Tá? Um outro ponto importante que a gente precisa falar aí sobre o imperialismo, né, e já vai a nossa chamada hashtag Dica do Fred, foi a justificativa moral para isso. Né? O que os europeus utilizaram? Qual foi a desculpa utilizada pelos europeus, né, para invadir essas regiões e passar a exercer o controle? Ou de forma direta, com a presença de tropas, ou então buscando alianças com lideranças locais, enfim. A justificativa moral do imperialismo é o que a gente chama de missão civilizatória. Então, cria-se aí uma falsa ideia de evolução das sociedades, né? É o que costumamos chamar de darwinismo social, que não tem absolutamente nada a ver, não tem nenhuma relação com a teoria de Darwin, que é a teoria da evolução das espécies, não tem nada a ver. O chamado darwinismo social, ele foi criado por alguns países europeus para justificar essa exploração. É como se eles dissessem que existem espécies, é como se eles dissessem que existem sociedades mais evoluídas. Né? Então essa ideia de missão civilizatória. Existe a Europa, a justificativa dos caras era essa. Existe a Europa, que é civilizada, e existe o continente africano, por exemplo, que é primitivo. Né? Então, a partir dessa ideia, dessa falsa teoria aí, o que os caras vão fazer? Eles vão justificar a exploração. Então, eles vão falar o seguinte, na verdade, nós não estamos explorando vocês não, filho. Não, nós estamos civilizando vocês. Tá? Então, com essa justificativa de existência de missão civilizatória, né, alguns países europeus, então, vão passar a dominar regiões no continente africano e no continente asiático. Né? É o que a gente costuma chamar também do chamado fardo do homem branco. Olha que coisa linda que eles inventam, né? Tudo isso para poder justificar a exploração sobre aquelas regiões. Beleza, gente? E também, ainda relacionada a essa questão do imperialismo, vale a pena a gente falar, e é importante para Sussu a gente falar sobre a chamada partilha da África. Não é exagero quando a gente define esse tema, né, de partilha, porque o continente africano ele foi todo dividido, né, ele foi partilhado entre as potências europeias. Esse episódio está relacionado à chamada Conferência de Berlim, que acontece em Berlim, na Conferência de Berlim, na Alemanha, entre 1884 e 1885, né, convocada pelo primeiro-ministro, pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. A Conferência de Berlim foi uma reunião com representantes das potências europeias, né, que decidiram, então, dividir o continente africano, ou seja, para evitar um conflito na corrida imperialista, o continente africano passou a ser dividido. Então, assim, a Alemanha fica com uma parte. Aliás, vale lembrar, né, assim, que a intenção de Bismarck ao convocar a Conferência de Berlim foi garantir a presença da Alemanha nesse processo imperialista. Porque a Alemanha vem depois, né? A Alemanha larga depois na corrida imperialista. Estão lembrados? A Alemanha se unifica de maneira mais tarde do que em relação a outros países. Então é como se o continente africano fosse todo dividido mesmo. Né? Então a Alemanha fica com essa parte, a Inglaterra fica com aquela, a França com aquela, né? Chamada partilha da África. E que é óbvio, né? Provoca uma série de problemas no continente africano. Muitos desses problemas que a África vive até hoje estão relacionados à presença estrangeira em seu território. Então, como havia comentado com vocês no início da aula, o imperialismo ele dura aí até 1914. Por que 1914? 1914 é o início da chamada Primeira Guerra Mundial, né, que envolveu as principais potências da Europa, aí, tendo como uma das principais causas essa corrida imperialista. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula aí para a gente falar um pouco sobre o chamado imperialismo ou neocolonialismo.
Tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Estamos de volta aí, vamos voltar às nossas gravações, sempre com aquela alegria, com a felicidade tradicional desse tempo aí de pandemia de estudos EAD. É isso? Um grande beijo, um grande abraço para vocês, né? Um efusivo aperto de mãos e um abraço distante e passar muito bem. Aí, ficou bom, hein, cara? Hein?